Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E vamos ler um texto, apenas um versículo. Eu queria que os irmãos, principalmente aqui, vamos nos reportar aqui muito ao coral, né, de jovens, está aqui na minha frente, mas aí aos demais também. Nós vamos repetir esse versículo para a gente memorizar. Amém? Versículo 16 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Diga comigo: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós vamos refletir sobre a influência do cristão neste tempo, né? Emanando o bom cheiro de Cristo. Amém? Emanando o bom cheiro de Cristo. E esse texto aqui, irmãos, ele nos faz pensar, parece um texto bem simples, porque realmente Jesus falava muito por figuras, ilustrando a sua mensagem, e de uma forma muito simples. Nesse texto aqui nós temos pelo menos 4 figuras em forma de animais. Nós temos aqui um lobo, nós temos a ovelha, nós temos a serpente e nós temos a pomba. Só em um único versículo, veja quanta ilustração, quanta figura de linguagem para expressar o que o Senhor estava querendo falar. Ele estava se dirigindo aos seus discípulos e estava enviando os discípulos em dupla, de 2 em 2, para evangelizar, para pregar o evangelho do reino. Lembrando que aqui ainda estamos debaixo da dispensação da lei, e Jesus mandou que eles fossem exclusivamente ao povo judeu, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele faz aqui uma colocação tremenda, maravilhosa, e vamos rogar aqui ao Espírito Santo que nos inspire, que a gente possa entender e receber uma palavra de Deus aqui nesta noite. Quantos vieram aqui receber a palavra do Senhor? Mas você tem que dizer para quem está do seu lado aí: receba o que Deus lhe der. Se for leite, é leite. Se for mocotó, é mocotó. E dê glória do mesmo jeito. E quando a gente... Glória a Jesus. Eu acho bonito, irmão, a igreja glorificando. Os jovens, principalmente, com essa animação. A Bíblia diz que o jovem é como uma flecha na mão do valente, né? Alegria, força, tal. Mas eu fico triste quando a palavra começa a bater forte e essa alegria se acaba. Quando Jesus começa a apertar, quando o pastor começa a apertar na doutrina, aí é que você tem que dar glória mesmo. Oh, glória! Amém, Jesus! Amém? Queridos irmãos, eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Quando Deus quer desmanchar matilha de lobo, Ele manda a ovelha para o meio. Parece até ser uma coisa meio assim, sem sentido, porque lobo é um animal feroz, ele é um predador, ele é um animal que está quase na cabeça da cadeia, né, alimentar. E a ovelha, por outro lado, é completamente o oposto. A ovelha é um animal de pasto, ele é um animal dócil, é um animal que carece de proteção. A ovelha em campo aberto, ela é simplesmente comida para lobo e leão. A gente vê na Bíblia Davi defendendo o seu rebanho de leão, de urso. Veja quantos predadores estão aí a atacar o rebanho. Águias também atacam o rebanho, cobras, serpentes. Então, o rebanho de ovelhas é sempre um animal, quando a gente está falando aqui de forma tipificada, simbólica, né? Figurada, mas os irmãos estão entendendo, né? A gente está falando de crente, está falando de igreja, vamos falar do mundo, né? Mas sempre com essa linguagem. Então, ovelha é aquele animal dependente, um animal carente, um animal dócil.
um animal que não se irrita, um animal que nunca é agressivo, um animal que está sempre na dependência, um animal que se prende ao seu pastor, um animal que está sempre buscando abrigo no aprisco, um animal que é um animal de rebanho. Ele nunca consegue ficar só. Quando a ovelha fica só, ela se perde, ela se atrapalha, ela não sabe comer, ela tem que conviver em rebanho. É por isso que esse negócio de desigrejado não é negócio de ovelha. Não, a igreja, ovelha gosta de rebanho, gosta de aprisco, gosta de estar junto, gosta de congresso, gosta de doutrina, gosta de oração. Aí, rebanho de ovelha está sempre junto, está sempre, não é? Por outro lado, lobo é uma figura na Bíblia, nesse caso aqui, de uma natureza. Lobo aqui é um sistema mundano. Lobo aqui no grego vem da palavra likos, que nesse sentido aqui foi empregado no Novo Testamento em 5 versículos, sempre com sentido alegórico de maldade, sentimento faccioso, crueldade. Nós encontramos em Mateus 7,15, Mateus 10,16, esse que nós lemos agora há pouco, Lucas 10,3, João 10,12, Atos 20 e 29. Todos esses versículos aparece a palavra no grego likos, que é sempre com um sentido maléfico, um sentido alegórico, mostrando a natureza maligna, o espírito deste tempo, o espírito deste século. E era bem plausível que quando você está falando de querer vencer uma natureza, vencer um exército, os exércitos da antiguidade, por sinal, eles desprezavam aqueles menos afortunados, os defeituosos, os doentes, os raquíticos. Eles eram desprezados nas sociedades guerreiras, nas sociedades romanas, nas sociedades dos nômades, dos conquistadores, porque não serve um soldado manco, um soldado que não sabe correr, um soldado que não tem fôlego para pegar, não tem força para pegar numa espada, não serve. Ele está fora do princípio. O exército tem que ser tão forte quanto aquele que ele vai enfrentar. Ele tem que ser tão dinâmico e tão audaz quanto aquele que vai enfrentar lá na frente, porque somente a notícia de que o exército do lado de cá está cheio de fraquinho, cheio de magrinho, cheio de deficiente, já é meia vitória para quem está do lado de lá. Foi por isso que assombrou muito quando Jesus começa a falar no monte, lá no monte, no seu sermão do monte, e ele disse: eu quero falar para vocês sobre os cidadãos do reino. Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que não tem ninguém por eles. E todo mundo ficou estranhando numa sociedade romana guerreira. Como é que pode? Ele está falando de um reino que admite os fracos. É porque no reino de Deus o forte é Ele, o grande é Ele, o poderoso é Ele, o glorioso é Ele, quem brilha é Ele, quem dá a vitória é Ele. E é por isso que estranha quando Jesus diz assim: eu vos envio não como lobos para enfrentar lobos, eu vos envio como ovelhas. Ao meio dos lobos. E essa expressão aí tem um sentido de conviver. Ele não mandou eu vos envio como ovelha aos lobos. Ele disse: eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Glória a Deus. Cadê a glória que não saiu? Aleluia. E meus irmãos, quando Deus quer mudar a natureza de lobo, Ele manda uma ovelha para perto. Quantos creem que neste tempo Deus vai levantar ovelhas para mudar a face desta sociedade mundana, pervertida, destruída? Aleluia! Ovelhas no meio de lobos. Irmãos, nós não precisamos de um projeto inovador para que o mundo seja salvo. Vamos pensar aqui uma ideia inovadora, uma coisa tremenda, uma coisa extraordinária que ninguém nunca viu. Não precisamos disso. Digo isso para os irmãos com toda a convicção, lendo aqui a palavra de Deus, e esses dias que estive meditando neste assunto. Não,
A maior ferramenta de Deus para mudar esse mundo é o testemunho de ovelha. Cristão gera cristão. Ovelha gera ovelha. Aleluia. Não é preciso uma novidade, uma inovação. O que é que a gente precisa? Vamos criar alguma coisa. Sabe o que é que está faltando? Ovelha. Toca no pé dela para ver se ela é ovelha. Diz não para ele para ver se ele fica bonzinho contigo. Agora sim, é isso aí que eu quero. Diz para ela, acaba com esse namoro de não crente que você é crente, você não pode. Fica bravo. Sabe qual é o problema desse tempo? Precisamos de ovelhas, 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 ovelha. Ovelha não dá trabalho, ovelha dá leite, ovelha dá lã, ovelha influencia, ovelha carrega o cheiro de Cristo. Eu não vou mandar lobo para evangelizar lobo, eu vou enviar ovelhas ao meio dos lobos. Podemos usar mecanismos tecnológicos para difundir princípios imutáveis. Não podemos usar métodos distorcidos, achando que isso vai atrair e vai criar uma nova geração, sei lá, de conversos. Não. Eu me explico. Não precisamos de São João com Jesus rodeando uma fogueira para converter sertanejo. Isso fere princípios. Não precisamos do bloco da bênção na passarela da Sapucaí para converter fulião. Dando vazão à carne. Quer pular carnaval, entrega teu cartão, vai-te embora. Agora não finge que está evangelizando. Não precisamos de pagode gospel, shot santo. Não precisamos de balada gospel. Não precisamos disso. Precisamos de ovelhas. Precisamos de ovelhas que influenciam lobos, que mudam as matilhas, que mudam o perfil de quem chega perto. Porque exala o cheiro da cruz, o cheiro do sangue, o cheiro da santidade, o cheiro da pureza, o cheiro e o odor do seu Senhor, que influenciou a sua própria vida. Não precisamos, repito o que foi dito ontem aqui, ressignificar as escrituras para alcançar determinada dependência, inclusão de qualquer grupo que seja. Não precisamos ressignificar a escritura, precisamos pregar a Bíblia como a Bíblia é. da surama canta manarava chumimasei.
Evangelho fácil, evangelho mole, evangelho sem convicção, evangelho sem pudor, evangelho sem princípio, evangelho sem Bíblia. Não é evangelho de ovelha, é evangelho de lobo. Deus não quer evangelho de lobo, Ele quer evangelho de ovelhas. Ovelhas, ovelhas, eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. O mundo dos lobos é cruel, porque a natureza do lobo é feroz, é sanguinária. A natureza do lobo é destruidora. Se Deus não operar uma transformação de lobo em ovelha, pode passar até no meio do rebanho, mas não chega no céu. Gênesis 49, 27 fala da natureza. Veja, eu vou citar uns textos aqui que fala da natureza do lobo. Gênesis 49, 27 diz: Benjamim é como um lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Lobo despedaça. Não brinque com lobo. A função da ovelha no meio dos lobos não é compartilhar da natureza do lobo. O próprio Jesus, no capítulo 7, versículo 15, que eu citei antes, aqueles 5 versículos que tem a palavra lico de lobo, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Natureza de lobo é terrível. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo alerta que até mesmo no nosso meio pode surgir. Por isso que eu disse que lobo é uma natureza, é uma forma, é um sistema mundano. Não quero ofender ninguém com isso, mas é a palavra de Deus que nos ensina. Amém? À simples vista, estamos aqui num aprisco de ovelhas, todos. Mas Jesus conhece todos nós. Aleluia. Então, irmãos, lobo é destruidor, é terrível. O apóstolo Paulo até citou: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Ele diz lá em Atos 20, 29. Então, tem lobo no mundo, tem lobo que às vezes se intromete também por aqui. Porque é a natureza, não é só uma figura. Já estava falando de um aspecto. Aleluia. Até Ezequiel falou disso. Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Ele falou disso, ele disse: seus príncipes no meio dela são como lobos, que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas, para seguirem com a sua avareza. Ele estava mandando uma mensagem contra uma nação. O apóstolo, falando a Timóteo, ele vai falar dessa natureza, está na escritura, a natureza que compõe essa visão de lobo cruel, de lobo mau, de lobo destruidor. Ele diz que neste tempo, ele está falando em uma linguagem futura, neste tempo, nesta geração, na geração do fim, surgirão pessoas com esta natureza de lobo, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 2 Timóteo 3:3. Um dos textos mais fortes da Bíblia foi escrito por João na sua primeira epístola. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Um dos mais fortes da Bíblia. Marca aí na tua Bíblia. Você que gosta de estudar a palavra.
3:15 de João diz: qualquer, diga comigo, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. É forte ou não é? Já parou para pensar nisso aqui? Vamos dizer de novo? Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E ele termina dizendo: e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ainda tem a sentença. Esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. Então, precisamos estar consciente disso. Escute, não é que as ovelhas, Jesus mandou ovelha para ao meio de lobos, e elas estão lá cantarolando. Não, ele disse: mas sede prudente como as serpentes, e simples como as pombas. Porque ele está dizendo assim: vocês vão para lá com uma função. Eu não estou mandando vocês para serem devoradas pelos lobos. Eu estou mandando vocês lá com uma função. E se vocês cumprirem a função, eu desmantelo a matilha de lobo. Aleluia. Aleluia. Então, essa geração, este tempo, este mundo possui a natureza feroz do lobo. Romanos 1, 28 e 29, bem conhecido da igreja. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Isso aqui é a característica da matilha de lobo. Atos 13:10, o apóstolo Paulo repreende um homem quando diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Será que tem gente com essa natureza? Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia. Seu Paulo, o senhor está sendo muito forte. Inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Esse homem mexeu na própria natureza de Deus. Ele achou que as coisas de Deus podiam ser compradas por dinheiro. E Paulo ficou muito irado com ele e expressou aqui a natureza do lobo. Mas somos chamados, irmãos, para estar no meio de uma geração. Eu queria citar pelo menos 2 aspectos. Tem outros, mas acho que isso é suficiente. 2 aspectos na vida da ovelha que faz ela emanar o cheiro de Cristo. É bom, não é isso? Faz ela emanar o cheiro de Cristo. Aleluia. Glória a Deus para todo sempre. Aleluia. Fomos chamados, irmãos, a, primeiro, dar testemunho. Sabe onde está, muitas vezes, irmãos, o prejuízo espiritual na salvação de algumas pessoas, de muitas pessoas? Falta de testemunho de outro crente. E é por isso que Jesus disse assim: eu vos envio como ovelhas. Porque lobo está cansado de sentir cheiro de lobo. Lobo está cansado de ver as artimanhas de outro lobo. Lobo só se impacta quando ele vê o testemunho de uma ovelha. Pergunta para quem está do teu lado aí: tu és ovelha? Tu és ovelha? Pergunta para o outro do outro lado também: tu és ovelha?
Porque não pode ter malícia, não pode ter maldade, não pode usar a mesma linguagem, não pode se vestir do mesmo jeito, não pode se comportar do mesmo jeito. Antigamente a gente ouvia muito o povo no trabalho, né? Diz assim: e tu não é crente? Não é, os irmãos aqui? Tu não é crente? Por que tu estás fazendo isso? E era crente, né? Principalmente assim: tu é crente da Assembleia? Como está o nosso testemunho diante dos lobos? Como está? Como estamos vivendo diante deste mundo perverso, cruel, maligno? Esse mundo de destruição que não acredita no Evangelho, não acredita na nossa conversão, não acredita na nossa transformação, não acredita que nós falamos com Deus, não acredita que Deus fala conosco, não acreditam que nós estamos sentados em regiões celestiais. Hoje a mídia é um instrumento de divulgação da palavra. Isso, nesse sentido, é uma coisa positiva, mas por outro lado é também um instrumento de divulgação de ideias e pensamentos contrários à palavra. E só tem um jeito de vencer isso: quando alguém for olhar para você e dizer: eu vi algo diferente nele. Não é aquilo que eu estou pensando, não. Como está o nosso testemunho? Paulo diz em Coríntios 10:32: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Mateus 7:6: não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Já viu essa tua responsabilidade minha e nossa, como ovelha no meio de lobo? Eu não disse que quando o machado bater vocês iam ficar tudo calado? Qual é a essência do Evangelho na vida do crente? Ele brilhar como luz, ele ser sal da terra. Isso é verdade bíblica. Tem nada não, pastor, tem nada não. Tem sim. Tem sim. Romanos 13 e versículo 13. Repita comigo: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas, e nem invejas. Nada disso o lobo pode ver em nós. Teu patrão está te vendo, tua professora está te vendo, teus colegas estão te vendo, está todo mundo te olhando. Deus te mandou para lá como ovelha, não foi como lobo. Tu és ovelha, mensageira de Deus para mudar a natureza de lobo. Tem que ser ovelha, tem que ser ovelha, tem que ser ovelha e dar testemunho de Cristo para influenciar com o cheiro da graça do Senhor a outros. Jesus chegou a dizer outra palavra mas muito forte. Claro que ele disse aos discípulos, mas serve para nós também. No capítulo 5 de Mateus, versículo 20. Diga comigo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
E olha que fariseu vivia no templo, vivia jejuando, vivia orando nas praças com a mão para cima. E o que é que Jesus está dizendo? Que a vossa justiça tem que exceder a deles. Eles fazem para serem vistos, fazem para receber elogio, fazem para receber glória. Vocês não, vocês vão fazer para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja engrandecido. Testemunho, luz, ovelha brilha, mas não é o brilho dos holofotes da fama que está destruindo muita gente também por aí. Ovelha brilha porque reflete a luz de Cristo. Os seus olhos são puros, a sua mente é pura, o seu coração é puro, a sua mente está entregue ao Senhor, ele vive para o Senhor. Eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Aleluia. Vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Precisamos urgentemente ser ovelhas. Ovelha não se ensoberbece, ovelha não se engrandece, ovelha não faz guerra, ovelha se rende, se submete, ovelha espera no Senhor. Aleluia. Ovelha não vive buscando argumentos, ovelha está na dependência do seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, e estarei na casa do Senhor por longos dias. E por quê? Porque sou ovelha do pastor. O sumo pastor chamado Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro um dia que eu estava faz muito tempo isso, eu estava numa parada de ônibus para pegar o ônibus para ir para o trabalho. E aí o ônibus dei a mão, o ônibus parou. E aí eu fiquei, né? Naquela época entrava por trás. Hoje parece que é pela frente, né? Não sei. Eu fiquei lá na porta, esperando para abrir. Trocaram as portas. E aí, a porta não abria. Aí eu bati de novo, a porta não abria. Aí o cobrador, que também tinha naquele tempo, olhou assim pela janela. Aí disse: vai pela frente. Olha, eu estou te chamando, vai lá para frente. Eu disse: não, rapaz, abre aqui, eu vou entrar aqui. Aí botou a cabeça para fora. O irmão lá está te chamando para tu entrar pela frente. Eu disse: não, diga a ele que abra aqui. Porque pela frente entra quem tem a carteirinha de doente. Eu não sou doente. A carteirinha de né, militar, não sei, aposentado, essas coisas aqui. Tem que ter uma carteirinha para entrar, não é? Aí, tanto insistir, ela abriu a porta de trás. Aí eu entrei, paguei. Me sentei, não fui nem lá para frente, estava meio cheio assim. Aí tinha um lugar, sentei. Quando eu sentei, a pessoa que estava sentada do meu lado era um irmão. Ele bateu em mim e disse assim: presbítero, eu estava esperando para ver se o senhor ia entrar pela frente. Eu já era presbítero. E o irmão, quando eu fui sair, disse: por que o senhor não entrou pela frente? Porque o senhor não é o dono da empresa? O senhor é dono? Não, eu sou funcionário. Então, como é que o senhor está mandando entrar pela frente? O senhor não pode fazer isso, irmão. Está todo mundo olhando para a gente, irmão. Está todo mundo medindo a nossa maneira, até às vezes exagerando com a gente. Nós somos pessoas vítimas de exagero, porque nós somos de carne e osso. Quem é que não erra aqui? Mas nem isso você tem direito, porque você foi colocado como ovelha no meio de uma matilha de lobos, no meio de um grupo de lobo que está doido para te devorar, doido para te destruir. E ele só não destrói se ele sentir cheiro de ovelha em você. Se tiver cheiro de ovelha, não te destrói, não te consome, não te mata. Aleluia! O testemunho
fiel ao Senhor. É uma ferramenta para exalar o cheiro de Cristo. Amém? Então cuidado com o que como você anda, como você se veste. É isso mesmo, tem que olhar para ver se a roupa está direitinho, naquela roupa, né? Chama agora calça palito. Fica agarrado assim. Como é que está andando, como é que está vivendo, como é que está se comportando, né? Normalmente você vai para um curso, vai fazer algum curso, né? Na faculdade. Você chega lá e descobre que tem um irmão, né? Às vezes não é nem da nossa denominação, mas é um irmão de outra denominação, em Cristo. E aí você vai e se junta com aquele, né? Irmão, Pai do Senhor, meu irmão, amém, que bênção. Graças a Deus, vamos orar um pelo outro aqui para a gente chegar, né? Meu irmão, aí se junta ali, a ver se tem 2 ou 3. Aí fica ali, né? E o restante se junta para lá. Mas tem uns que vai, irmão, crente, que quando se junta já é com os bagunceiros, já é com o desmantelado, já é com os tronchos. Daí ele vai ser ovelha? É ovelha ou é lobo? Está querendo ser lobo. Aí depois diz assim, é porque é muita tentação, é porque não sei o que, é porque lá é difícil. É difícil não, é porque você não é ovelha. Lobo tem medo de ovelha. Lobo não quer conversa com ovelha não. Você está lá na sala, leva a tua Bíblia, um livro para ler, né? Que livro é esse aí? Que livro é esse aí? Está lendo aí? Ah, é um livro muito bom que eu estou lendo aqui, tal autor, não vou fazer propaganda. Livro da irmã Judite, pronto, da irmã Judite. Tesouros, né, das emoções. Pronto. Aqui, que livro é esse? Né, da minha mãe, irmã Judite. Eita, é muito bom. Olha, vamos fazer o seguinte: toma logo esse aqui, fica para tu, lê, e depois tu me pergunta o que é que tu não gosta, ou não entendeu. Ah, tá bom. Ovelha. Ou não é? Aí daqui a pouco está todo mundo dizendo: ô irmão, tudo bem? Irmão, tudo bem? Irmão, irmão, irmão. Ninguém quer mexer com ovelha não, amigo. Agora chega lá. E depois diz que está passando por prova, que se afastou porque foi para a faculdade. Foi não. Tira essa capa de lobo, de ovelha. Tu tens um lobo por dentro. Se tu for ovelha, o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai contigo. O Espírito Santo vai estender a mão. O Espírito Santo não deixa você morrer. Vai para no primeiro dia de aula, quando volta aqui, chama o pastor e diz assim: olha, está tudo errado. Oxe, primeiro dia de aula, irmão. Não é que o professor lá falou de filosofia. Primeiro dia de aula. Tem alguma coisa errada. Não pode. Cresce, cresce, cresce aqui. E com o primeiro dia de aula, o indivíduo incrédulo não conhece nada de Deus, não sabe nada do Evangelho. E o Evangelho está errado. Aí ele volta aqui e diz: eu não quero mais ser crente não, porque o Evangelho está errado. Irmão, pode 1 milhão dizer que está errado. O problema é dele. E eu quero saber que ele está dizendo que está errado. Ele não é crente, ele não é batizado com o Espírito Santo, ele não vem para a doutrina, ele não conhece a palavra, ele não ora. Ele tem que dizer mesmo que está errado, que ele não conhece nada. Para mim não afeta coisíssima nenhuma. Eu tinha um professor na faculdade, eu passei um período num curso na faculdade, e ele chegava, e a matéria dele não tinha nada a ver com isso. Mas ele chegava e dizia: porque na Bíblia está escrito assim, assim, desmanchando. Aí quando dizia isso, a classe que tinha, a maioria era mulheres, tinha só 4 homens. Aí a classe todinha olhava para mim. Não tem nada a ver com isso não. Ele dizia: porque na Bíblia está errado assim, mas ele foi chateando tanto. Toda
Toda vez que ele chegava, ele chateava. Aí teve um dia que ele pegou, eu já estava por aqui já. Está lá no Evangelho de João, que Jesus estava com uma multidão, capítulo 6, me parece. Aí passou para o outro lado, aí o versículo seguinte, ele dizia mesmo assim, ele lia. No versículo seguinte, está lá a multidão esperando ele. Menino, tu tá vendo? Não tinha lancha, não tinha nada, e não tinha ponte. Aí sai de um... Tá vendo que isso é ficção? Aí eu não aguentei mais, eu fui assim. Aí ele virou para mim, virou e disse, diga, pastor. Ó, sabia ou não sabia? E nem pastor não era o obreiro. Diga, pastor, disse, como é que o senhor sabe que a multidão que estava do lado é a mesma que estava do outro? Seja ovelha, seja ovelha, seja ovelha, seja ovelha, seja ovelha. Se você for ovelha, Deus vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Ninguém, lobo, não come ovelha. Quando Jesus manda ela para influenciar a matilha, seja ovelha, e o lobo não te vai destruir, nem vai afetar a tua vida. Você vai entrar crente e vai sair mais crente ainda, irmão. Diz amém? Dá glória a Deus. E quem sabe aqueles professores tudinho, quando terminar vai dizer, essa aí é crente mesmo, essa aí é crente. Essa aí é crente. Essa aí é crente. Porque você foi ovelha no meio de lobos. Segunda coisa, para a gente terminar, irmãos, tem que ter testemunho, brilhar, né? Mas para isso, você precisa estar convicto de que você é isso aí. Você tem que estar convicto que você é um cristão. E convicção é algo, irmãos, muito interno. Convicção é algo muito interno. Muito pessoal, né? Deus já falou contigo alguma vez? Quase ninguém balançou a cabeça aqui. Peraí, Deus já falou contigo alguma vez? Primeira convicção, aqui está a boca de Deus falando conosco. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, Deus está falando conosco, ou não é? Deus fala conosco. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:38, diga, porque estou certo. Diga comigo, porque estou certo. Paulo tinha uma convicção, ele está falando dele. Eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fechou o tempo. Ele fechou as possibilidades. Nada, ninguém, coisa alguma, prova nenhuma, calúnia nenhuma, ninguém, nada, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem a altura, nem nenhuma outra criatura, que eu não sei nem se existe, mas se existir alguma outra criatura, não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Convicção para ir para dentro de uma arena cheia de leões, como um espetáculo, cheio de assistentes. Eu não sei o que é que os turistas crentes vão fazer numa arena para tirar foto dentro da arena no Coliseu Romano. Aquilo ali tem uma história de sangue, de choro, de lágrimas e de testemunho na presença do Senhor. O crente que for ali, que conhece a Escritura e um pouquinho da história, ele chora. Ele dobra o joelho ali para chorar. E dizer, foi por conta desses crentes que o evangelho chegou a mim. Eles deram a sua própria vida numa arena, comidos por leões, se ajuntavam, abraçavam-se um ao outro e começavam a cantar hinos de adoração ao Senhor. Eis o orvalho que nutre uma rosa. Já pensou? Eu não sei qual era o hino que eles cantavam lá, mas é muito bonito esse. És orvalho que nutre uma rosa,
És a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta as campinas, és o campo radioso sem fim, és o raio de luz entre as sombras, és a alfombra suave e fiel, és o doce marulho das águas, és o braço que me une ao céu. E os leões em cima devorando aqueles irmãos lá. Mas eles estavam convictos, eles estavam dizendo como disse Paulo: nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, mas teu namorado disse que não quer mais saber de você, acabou o namoro, eu não quero mais ser crente. Não, nem a morte, nem namorado, nem namorada, nem noivo, nem noiva, nem pode separar do amor de Deus que está em Cristo. Convicção, cheiro de Cristo aparece em quem tem convicção. Convicção. Eu sei o que Deus tem comigo. Diga assim: eu sei o que Deus tem comigo. Ele me chamou das trevas, Ele iluminou a minha mente quando ninguém podia fazer isso. Ele me chamou, Ele apareceu para mim. Convicção é algo arraigado, deve estar dentro do crente. Tinha um homem ateu num lugar que ele via uma criança que passava todo dia de domingo, ia para a escola dominical. Como era pertinho, o pai e a mãe deixavam ela ir com o irmãozinho dela, com a Bíblia assim, na calçada, passando e ia para a igreja. E ele ficava olhando da barraquinha dele, ele olhava assim, ateu, convicto também. Porque tem convicção dos dois lados. E ele, na mente dele, dizia assim: esses pais, essa mãe, ficam inculcando na cabeça dessa criança esse negócio de Deus, de evangelho, de igreja. Isso, um dia eu tiro isso da cabeça dela. E ele ficou esperando a chance. Um dia ela foi passando assim, aí ele disse: menina, você vai para a igreja? Vou, seu fulano, que ela conhecia ele, morava perto. Eu vou, seu fulano. Disse: olha, eu tenho umas dúvidas, eu queria que você me respondesse. É uma criança, 8 para 9 anos. Tem uma dúvida? E disse: disse: olha, me diz uma coisa. O teu Deus, ele é do tamanho do mar? Ela fez. Aí a criança olhou para ele e disse assim: do mar? Ele criou o mar, homem. Aí ele foi e continuou insistindo. Então ele deve ser do tamanho da terra. Ele fez: da terra? A terra é o estrado do pé dele. Ele bota o pé em cima. Já sei. Ele deve ser então do tamanho do sol. Ele deve ser do tamanho do sol. Do sol, ele foi que ligou o sol. Como é que ele é do tamanho do sol? Ele é muito maior do que o sol. Esse aí então é do tamanho da galáxia? Não, ele é muito maior do que a galáxia. Ele é do tamanho então do universo. A menina dizia assim com toda a convicção: não, o meu Deus, ele é maior do que o céu, ele é maior do que a terra, ele é maior do que o mar, ele é maior do que o vento, ele é maior do que tudo. Ele é maior. Aí ele parou. Aí disse: vou pegar ela agora. Então me diz uma coisa. E o teu Deus está dentro do teu coração? Ela disse: com certeza. Está aqui. Está dentro do coração da tua mãe também? Ela disse: também. No coração da minha mãe. Ela é crente? Salva. E do teu pai? Também. Eu disse: pronto, não entendi mais nada. Ele disse: como é que você diz para mim que o seu Deus é maior do que o mar, maior do que a terra, maior do que o sol, maior do que o universo? E esse Deus que você diz que é tão grande, cabe dentro do teu coração, do teu pai e da tua mãe. Me explica agora. Na mente dele, ele disse assim: ela vai se confundir e não vai ter resposta. Aí a menina olhou para ele assim e disse: o senhor tem janela em casa? Ele fez: o que é que tem a ver janela com a conversa? Ele disse: me responda. O senhor não me perguntou, eu respondi. Agora quem vai me responder é o senhor. O senhor tem janela em casa? Eu disse: tenho.
A sua mãe também tem janela? Eu disse, tem. O senhor, quando abre a janela de manhã, o senhor vê o sol entra na sua casa? Eu disse, entra. E a sua mãe lá do outro lado também entra? Você entra. Pronto, está explicado. Mas como assim? Eu não entendi. O sol é muito grande, muito grande, muito grande. Mas quando o senhor abre a janela, ele entra. Assim é Jesus. Ele é grande, grande, grande. Mas quando a gente abre o coração, ele entra. Levanta a tua mão para adorar Ele. Levanta a tua mão para adorar o Senhor. Tem convicção, 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 convicção. Nada pode abalar esta convicção de fé na sua alma, na sua vida. Nada, 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 absolutamente nada pode abalar a convicção que Deus, o Senhor, te deu por meio do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo não testifica com a carne, nem com a alma. Ele testifica com o meu espírito de que sou filho, 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 filho. Somos ovelhas enviadas ao meio da matilha de lobos. E ovelha no meio de lobo tem que ter convicção. Sabe a sua identidade. Rapidamente, regida por 3 aspectos. Identidade é construída por influência, é construída ao passo do tempo, e é construída resultado das experiências de convicção que nós temos. Quanto mais Deus aparece, quanto mais Deus fala, quanto mais Deus trata, quanto mais Deus conversa, quanto mais Deus te dá experiências com Ele, mais a tua convicção aumenta. E é por isso que o Espírito Santo vai te dando experiências com Ele, vai te dando experiências com Ele, vai te dando experiências para aumentar a tua convicção. Ela precisa também de tempo, porque convicção é como uma fruta que vai amadurecendo, vai amadurecendo. É por isso que Paulo diz que não se deve dar muita responsabilidade ao neófito, porque ele é novo na fé. Ele precisa de tempo para amadurecer, para ir crescendo, e vivendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e vai engrossando, e vai, a casca vai engrossando e o fruto vai crescendo. Ele vai amadurecendo com o tempo, aleluia. E convicção é construída pelas influências que estão à nossa volta. Quanto melhor for a influência, melhor vai ser a sua convicção, mais firme vai ser a sua convicção. Eu poderia citar vários textos aqui para mostrar cada um desses pontos, mas não vou citar. Escute, se a influência for boa, você vai ter muito boas convicções. Se a influência for ruim, você vai ser péssimo, vai virar lobo. Mas Deus não nos chamou para ser lobo. Deus nos chamou para ser ovelhas. Ovelhas no meio dos lobos. Ovelha que modifica lobo. Aleluia. Ovelha que muda a natureza de lobo. Isso é muito profundo, irmão. Isso é muito maravilhoso. Aleluia. Ou não é? É muito maravilhoso. Ovelha que muda a natureza de lobos. Para terminar, um irmão, eu ouvi esse testemunho há muitos anos. Eu estava num lugar nessa época, jovem, fazendo uma visita, e esse irmão era da Bahia. E ele contando o testemunho dele, e ele contou que veio morar na frente da casa dele, a casa dele se ocupou, e veio morar, parou um carro, e desceu lá uma pessoa, magrinha, uma senhora, com um cocá assim, aquele, como é que chama? Coque, né? Na cabeça, bem franzina assim, e ele ficou olhando da porta dele, e a casa dele era um lugar muito ruim, muito péssimo. A casa dele funcionava uma coisa muito ruim, e todo mundo sabia no bairro, tinha gente que nem passava perto, porque era ruim. E quando não deu muito tempo, o carro foi embora, soltou as coisas todas lá, aí ele disse que não deu muito tempo na porta dele, batendo palma. Aí ele olhou de longe assim, era aquela a irmãzinha. Aí ela disse: vizinho! Aí ele saiu: diga, senhora. Olha, eu vim te avisar que eu sou a nova vizinha aqui da frente, e eu vim aqui para fazer a minha primeira oração por você. Ó, ruinzinha da cabeça ela. Isso eu não quero oração não. Eu sabia, por isso que eu bati na tua porta. Jesus abençoa este homem, que ele possa te conhecer em Cristo Jesus. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Foi embora. Ele
ele ficou assim, disse, olhando, porque tinha uma placa assim, tinha um negócio, todo mundo sabia. Aí no outro dia, ele disse que ela... Ele olhou e disse, o que é que essa mulher quer? Quando chegou lá, disse assim, diga que é, eu vim trazer a sua Bíblia. Que Bíblia, senhora? Essa aqui, todo vizinho meu ganha uma Bíblia. Eu já distribuía dos outros, essa aqui é a sua, vinha receber. Aí ele ficou tão constrangido que pegou a Bíblia. No outro dia ela, isso não é possível, de novo. Diga, senhor, o que é que a senhora quer agora? A harpa, tem a Bíblia, faltou a harpa. A harpa. E pegou a harpa. A mulher dele disse assim, é melhor tu não arranjar briga com essa mulher. No outro dia ela estava de novo na porta. Disse, que é, senhora? Eu vim ler o primeiro versículo da tua Bíblia e cantar o corinho da harpa contigo. Deixa eu entrar. Aí ele mandou ela entrar, que ele nem sabia o que era harpa, o que era nada disso. Aí ela leu um versículo, cantou um corinho da harpa. E ele disse, rapaz, tá bom, vou dar um jeito nela. Mandou um aviso para ela, disse assim, olha, eu quero que você vá amanhã comer os bolinhos comigo. E aí, estou lhe esperando. Ela disse, ô glória, Jesus está começando a abençoar, tá bom? Aí ele chegou lá, ele dizia para a mulher assim, disse, mulher, cadê o bolo? Estou terminando de preparar. E tu desse aquele jeitinho no bolo. Aí ela fez assim, fala baixo. Assim, quando ela cismar que não quiser comer o bolo, eu boto ela para fora, arranjo uma briga, nunca mais ela aparece. E aí, mulher, está já terminando. Aí lá vem ela com os bolos assim, o negócio tudo. Aí disse, aí, irmã, começa por você, viu? Eu não vou comer não, você é que come. Ela pegou o bolo assim e disse, Jesus, abençoa, repreende todo o mal. Comeu tudo. Ele preparou um mal para ela. E disse assim, amanhã, de 7 da manhã, ela está morta. E quando ela amanheceu o dia, ele ficou ansioso, esperando a hora. 7 horas ela está morta. Infalível. Vai morrer, fica doente, dá um trimelique, pum, morre. Aí ele ficou em casa, olhando para o relógio. Essa hora ela está morrendo já. Quer ver? 6h20, 6h40, está morrendo, está morrendo. Quando deu 7 horas... A mulher na porta. Vizinho! Vamos cantar o hino da harpa! Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Eu convido com a permissão do nosso pastor. Fica em pé, fica em pé. Aquele homem, ele não aguentou o testemunho, a convicção daquela irmã. Ele aceitou o evangelho. Ele foi batizado em águas. Ele foi separado para ser obreiro. Aquela casa virou um templo das Assembleias de Deus lá naquela cidade da Bahia. Aleluia! Aquela irmã cheia de convicção de Deus mudou a natureza do lobo.